Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nossa situação financeira era um fracasso. Papai e mamãe não conseguiam mais arcar com o aluguel. Então, através da irmã dele, encontraram um pequeno espaço na favela, onde puderam construir um barraco. Sem muita opção, o nosso pai e o meu tio improvisaram algumas tábuas e ergueram um barraco espaçoso, o suficiente para abrigar as poucas coisas que tínhamos e todos nós. E papai convenceu a minha mãe de que seria apenas um tempo e que assim que ele arrumasse um emprego melhor, eles se mudariam. E a minha mãe, como sempre, foi muito parceira e confiou na palavra dele. Mas o meu pai era muito acomodado e deixou os anos passarem. Mesmo mamãe trabalhando como diarista, o dinheiro não rendia. Afinal, éramos em 8 crianças e 2 adultos. E meu pai, para piorar a nossa situação, entrou no vício da bebida. Era noite e dia e ele bêbado, caído pelas ruas. Somente a minha mãe continuou trabalhando, porque o vício o fez com que ele não pensasse em outra coisa a não ser beber. Os donos dos bares vinham à nossa porta para cobrar as dívidas. E para evitar que esses homens continuassem nos perturbando, mamãe fez um empréstimo com uma patroa e pagou tudo. Mas o meu pai não mudava e fez mais uma conta. Só que o dono do bar que ele passou a frequentar era bravo e violento. E quando chegou o dia e o pai não pagou, ele foi em casa e já chegou chutando a porta, xingando o papai de tudo que era nome. E ele se escondeu e mandou a mamãe atender. Mamãe atendeu esse homem e explicou que não tinha dinheiro para pagar aquela conta. Mas se ele aceitasse, ela entregaria o único bem que tinha, que era uma televisão. E a nossa mãe então entregou para o dono do bar a televisão que havia acabado de ganhar da patroa. E quando esse homem foi embora com a nossa televisão, a minha mãe virou para nós e pediu perdão por ter feito aquilo. E prometeu que nunca mais tiraria nada de casa para bancar o vício do nosso pai. E esgotada daquela situação, ela chamou meu pai e pediu para ele ir embora. Desabafou dizendo que pensou que tinha se casado com um homem e não com um banana, e que ter um homem apenas por ter, para ela, não era vantajoso. E finalizou a conversa dizendo que ele só estava sabendo fazer era dar prejuízo e que ela de forma alguma iria aceitar trabalhar enquanto ele, um homem novo, ficava na porta do bar vendo o tempo passar. E deu 2 dias para o papai procurar outro lugar. O meu pai tentou retrucar, porém a mamãe afirmou que ele não possuía moral alguma e que não queria que os filhos o vissem como exemplo, pois exemplo ele não era. E em meio às lágrimas, o meu pai implorou perdão e ajuda a ela para se libertar daquele vício. Mas a mamãe foi firme ao afirmar que se ele havia entrado nele sozinho, que fosse capaz também de se reerguer, porque aquele filme ela já tinha visto, muitas vezes, e não iria pagar para perder. E pediu por favor para ele parar de chorar lágrimas de crocodilo. A mamãe
A mamãe não passou a mão na cabeça do meu pai. E sabe o que o meu pai fez? Ele se reergueu na vida, abandonou o vício do álcool e conseguiu um emprego. E começou a tratar a minha mãe como uma rainha. Ele ficou apavorado com a possibilidade de separação. E, sinceramente, se o meu pai tivesse perdido a minha mãe, teria sido um tolo, porque a mamãe era uma mulher batalhadora, corajosa e incansável. Mesmo com os esforços dos dois, ainda não conseguimos nos mudar. Eu era o mais velho, seguido por Luciano, César, Andréia, Rosana, Josué, Plínio e Edgar. O sonho da minha mãe era deixar aquele lugar, e todas as noites ela agradecia a Deus pelo teto que tinha, mas também pedia a Ele a oportunidade de conquistar uma casa própria. Ela descrevia exatamente como queria a nova casa, com 3 quartos, uma sala espaçosa, uma cozinha grande o suficiente para cabermos todos nós ao redor da mesa, um quintal, um jardim e especialmente na sua cor favorita, amarela. E eu, mesmo sendo um garoto, conseguia visualizar nitidamente essa casa amarelinha enquanto ela conversava com Deus. Quando atingi a idade para trabalhar e meu pai não me acompanhou para tirar a carteira profissional, eu não sosseguei. Para mim, a carteira era como um troféu e eu fiquei tão feliz que a levei para a escola para mostrar à minha professora Martinha. Ela era tão boazinha que, quando soube da minha situação financeira, me presenteava com várias sacolinhas cheias de mantimentos. Como eu era apenas um menino, a dona Martinha dividia a cesta básica que o marido dela ganhava em várias sacolinhas para eu levar para casa. Além disso, ela nos dava roupas, sapatos e brinquedos. E quando a minha mãe foi a uma reunião, as duas conversaram bastante e mamãe começou a fazer faxina na casa dela a cada 15 dias. A dona Martinha acabou falecendo e eu nunca mais tive uma professora boa e atenciosa como ela. Passei a estudar à noite e trabalhar de dia. Mamãe não tinha dor de cabeça comigo. Eu fazia tudo o que ela dizia que eu precisava fazer. Eu a obedecia com gosto, porque eu entendia que ela queria o melhor para mim, diferente dos meus 2 irmãos, que acabaram indo para o caminho errado. Luciano e Plínio acabaram mortos em um assalto. E quando eu recebi a notícia, temi pela minha mãe, pois nós éramos tudo para ela. Mas ela me surpreendeu. A mamãe não derramou uma lágrima, não chorou, não se desesperou. Ela simplesmente resolveu o que precisava ser resolvido, porque o meu pai não teve estrutura para lidar com aquela situação. Eu nunca havia visto a minha mãe tão forte como naquele dia. E tempos depois, quando eu já era mais adulto, ela me confidenciou que não se desesperou porque teve o apoio de Deus e também havia orado e pedido a Ele que os protegesse do mal. Então, viu aquilo como uma resposta divina. Meu irmão caçula, o Edgar, tentou roubar um supermercado, mas foi pego. E outra vez a minha mãe precisou ser forte. Ela foi visitar o meu irmão apenas uma vez e garantiu a ele que não esperasse mais nada dela. E explicou que já havia feito tudo o que estava ao seu alcance por ele e simplesmente ele não deu ouvidos.
e preferiu seguir o caminho dos outros. Portanto, ele não contasse com ela para nada. Somente o papai ia visitar o Edgar. E quando eu fiquei maior de idade, fui uma vez, mas decidi nunca mais voltar. O lugar era horrível e eu me senti mal. E quando Edgar foi posto em liberdade, voltou para casa e tentou culpar os nossos pais por seus erros. Dia e noite, ele repetia que tinha ido roubar porque não havia comida em casa e que suas roupas eram velhas. E mamãe o repreendeu e o responsabilizou totalmente por seus atos, dizendo que ele era o único culpado do caminho que seguiu e enfatizou que em vez de optar por trabalhar, ele escolheu roubar e que jamais o ensinou a entrar naquele mundo. E por isso, ela exigiu que ele parasse de tentar transferir a responsabilidade por suas ações para outras pessoas e que ele fosse procurar alguma coisa útil para fazer. E que tal começar por um emprego? E o Edgar demorou para entrar no eixo, mas um dia ele acordou para a vida e decidiu buscar realmente o que fazia sentido. E agradeceu à mamãe por não ter passado a mão em sua cabeça. Assim como o papai, os meus irmãos também não demonstravam interesse em sair do lugar onde morávamos. Sempre que eu mencionava a ideia de nos unirmos para comprar um terreno, eles diziam que eu vivia sonhando e que os nossos salários mal dariam para comer, quanto mais para comprar um terreno. No entanto, eu argumentava que se trabalhássemos nos finais de semana, conseguiríamos angariar mais dinheiro. Mas eles resistiram, dizendo que não tinham disposição para trabalhar aos finais de semana, pois já trabalhavam durante a semana inteira. Eu era o único que sonhava com o sonho da minha mãe. Bom, eu trabalhava em uma agência de carros e certa vez entrou um casal simples e humilde. E assim, à primeira vista, eles pareciam não ter condições de comprar um dos carros que vendíamos. Quando os outros vendedores viram o casal olhando os automóveis com curiosidade, cada um inventou algo para fazer, pois achavam que atender o casal seria uma perda de tempo. E ninguém se moveu para ajudá-los. Mas eles pareciam interessados em pelo menos saber o preço. E a mulher se aproximou da mesa de um dos vendedores. Coitada, tão humilde! E esse vendedor, o seu Moraes, a tratou muito mal e não deu importância para suas perguntas. E eu vi que ela se sentiu ignorada e aquilo me incomodou profundamente. Então eu esperei a mulher se afastar para dizer a ele que o que estava fazendo era inaceitável. E o seu Moraes, por ter mais anos de casa, me chamou de moleque abelhudo e disse que, já que eu era morto de fome como eles, que fosse atendê-los, pois ele não iria. E que ele só atendia clientes com nome e peso. Eu fiquei com sangue nos olhos e decidi ir atender os dois. Na verdade, eu os abordei na porta. A mulher estava tão chateada que disse que não tinha interesse em continuar mais um segundo naquela loja e que as pessoas que trabalhavam ali tinham o rei na barriga e só se importavam com a aparência em vez do que realmente importava. No entanto, eu consegui convencê-la a ficar e mostrei todos os carros para eles. Mesmo que não comprassem nada, eu apenas queria garantir que tivessem um bom atendimento, porque eu sabia como era ser ignorado, já que
Os meus colegas de trabalho viviam me ignorando, assim a todo momento. Sabe, toda vez que eles se dirigiam a mim, era com um apelido de favela, na tentativa de me diminuir. Mas eu não me deixava bater. Inclusive uma vez, um dos vendedores chegou a dizer que não confiava em mim porque, sendo da favela, eu poderia até mesmo levar a carteira dele sem que ele percebesse. E na brincadeira maldosa perguntava aos outros: "Tem certeza que a sua carteira não sumiu?" Enfim, atendi o casal e realizamos um test drive no carro mais caro da agência. E isso acabou causando uma grande irritação nos outros vendedores. E o seu Moraes chegou ao ponto de pedir para os clientes se retirarem da loja, pois ele tinha faro e sabia que pessoas do nível dele jamais teriam condições de comprar sequer um carro daquela loja. E nós dois discutimos na frente do casal. E ele me mandou calar a boca. E o cliente nos interrompeu e pediu para chamar o dono da agência. Mas o seu Moraes disse que jamais iria incomodar o dono. O homem saiu chamando pelo seu Rossi, pelo meio da loja. E quando o dono da agência surgiu, os dois se cumprimentaram e Moraes, vendo que o patrão conhecia o cliente, ele se aproximou com a intenção de amenizar a burrada que havia acabado de fazer. E mudou completamente o comportamento com aquele casal. E o seu Rossi perguntou se eles estavam sendo bem tratados, e o casal respondeu que sim. Ele então afirmou que o Moraes era o melhor vendedor, e se estavam sendo atendidos por ele, certamente estavam recebendo o melhor atendimento possível. Foi então que a verdade veio à tona sobre o meu colega de trabalho. A mulher não hesitou em apontar que ele os havia negligenciado, revelando que, na verdade, eu era quem estava os atendendo. Ela ressaltou que, apesar de eu ser um novato na área, eu tinha muito potencial para crescer, pois demonstrava disposição, excelência e prestatividade. Além disso, destacou que, sem a minha ajuda, provavelmente teriam saído sem comprar um carro. Pensa só como meu patrão ficou decepcionado ao descobrir que o Moraes fazia acepção ao atender os clientes. E após esse episódio, passou a gerenciar os vendedores de forma mais atenta. E esse atendimento mudou completamente a minha vida. O casal que eu havia atendido eram donos de uma rede de hotéis. E não só compraram um carro, mas adquiriram 6. Apesar de Moraes ter tentado receber a comissão em meu lugar, alegando ser o vendedor responsável, mas o meu patrão já estava ciente de toda a situação. E a comissão foi direto pro meu bolso. E a raiva dele só aumentou. Eu estava cursando a administração e ainda não tinha experiência em gerenciamento ou administração de qualquer tipo. E por isso eu fiquei surpreso quando o casal me convidou para trabalhar com eles, pois a forma como eu os tratei, sem saber quem realmente eram, fez toda a diferença. E eram pessoas com esse tipo de abordagem que eles valorizavam em seus negócios. Aceitei a proposta do Sr. Dogair, que me ensinou tudo o que eu precisava aprender. Eles confiavam em mim e, com o tempo, eu me tornei gerente. E aos 27 anos conquistei a minha primeira casa própria. Foi um presente para minha mãe.
A casa era exatamente como ela sempre havia pedido a Deus. No dia em que a levei para conhecer a sua nova morada, ela chorou e me abençoou tanto, tanto, que desde então tenho sido constantemente abençoado. Os meus irmãos decidiram seguir os meus passos e depois de perceberem que quem quer alcança, eles também conquistaram seu espaço. E eu consegui arrumar empregos para eles. Nossa família foi prosperando e toda aquela miséria e pobreza que antes nos assombrava foi ficando para trás. Eu só me casei aos 32 anos, quando finalmente me apaixonei por Madalena e decidi construir uma família com ela. Ela me deu 2 lindos filhos, o Heitor e a Ieda, e eles são filhos maravilhosos. Meus pais se foram há alguns anos, mas enquanto estavam aqui, conseguiram aproveitar o melhor da vida, porque Deus me deu condições de cuidar deles e supri-los em tudo. E uma coisa é certa: quem cuida de pai e mãe nunca sai perdendo.